Considere o ônibus escolar. Poderia ser pintado literalmente de qualquer cor: rosa, verde brilhante, laranja ou até com padrão de zebra. Eu gosto do padrão de zebra. Então, por que nos Estados Unidos os ônibus escolares são amarelos? É porque é um tom alegre que deixa as crianças felizes em ir à escola? Você está vendo a cara faceira das crianças? A principal razão para escolher a cor amarela para ônibus escolares é a segurança. Mas primeiro, vamos descobrir se os ônibus escolares amarelos dos Estados Unidos são de fato amarelos. Se você observar atentamente a cor, perceberá que em vez de amarelo puro, é um tom completamente diferente. Eu diria que é uma curiosa mistura de amarelo, limão e laranja, o que me lembra uma manga madura demais? Desculpe, tô com fome. De qualquer forma, se você quiser ser mais preciso, refira-se educadamente à cor dos ônibus escolares americanos e canadenses como amarelo brilhante do ônibus escolar nacional. Mas espere, e o fato cientificamente comprovado de que o vermelho é que tem o maior comprimento de onda? O que eu quero dizer é que não se espalha facilmente, e é por isso que você pode vê-lo claramente de longe. Além disso, a maioria das pessoas associa essa cor ao perigo. Então, por que não pintar os ônibus escolares de vermelho? Bem, apesar de toda a pesquisa científica, não é o vermelho, mas sim o amarelo, a cor que instantaneamente chama sua atenção na vida cotidiana. Em outras palavras, por algumas razões inexplicáveis, o amarelo é a cor mais visível. Além disso, possui um tipo de natureza iluminadora que o destaca na escuridão, no nevoeiro ou na penumbra. Então, muitos ônibus escolares devem transportar as crianças para a escola de manhã cedo. Dependendo da estação, muitas vezes ainda pode estar escuro lá fora. É por isso que faz sentido usar o amarelo, tornando esses ônibus mais visíveis na estrada. Além do mais, as letras pretas no fundo amarelo são uma combinação perfeita de cores. Alerta imediatamente os motoristas, avisando que estão se aproximando de um ônibus escolar, mesmo com uma iluminação tênue. E por fim, há mais um motivo crucial para a escolha da cor específica para o ônibus escolar. Você já ouviu falar em visão periférica? Provavelmente sim, mas vamos lá. É quando você vê algo pelo canto do olho, sem olhar diretamente para esse algo. Então, os cientistas afirmam que você tem 1,24 vezes mais chances de detectar um objeto amarelo com sua visão periférica do que o mesmo objeto pintado de vermelho. Essas são as razões pelas quais você não verá um ônibus escolar que não seja amarelo nos Estados Unidos atualmente. Mas nem sempre foi assim. A cor amarelo brilhante do ônibus escolar nacional não existia até 1939. Antes disso, um ônibus escolar poderia ser pintado de qualquer cor. E antes que houvesse ônibus, as crianças eram levadas para a escola em carroças especiais puxadas por cavalos. Parece divertido, não? Vamos trazer isso de volta? Curiosamente, o primeiro ônibus escolar apareceu em Londres em 1827 e podia transportar 25 crianças. Bem, de qualquer forma, voltemos a 1939 e a recém-aceita tonalidade de ônibus que se chamava National School Bus Chrome. Mas havia algo seriamente errado nesse esquema de cores cromo. O pigmento usado no ônibus escolar continha chumbo. E esse era um elemento, e ainda é, por falar nisso, extremamente perigoso para as pessoas, especialmente para crianças pequenas. É por isso que logo foi substituído pela tinta que os fabricantes ainda utilizam hoje. Mas vamos ser honestos, se não fosse por razões de segurança, de que cor você pintaria os ônibus escolares? Escreva sua opinião na seção de comentários abaixo e me diga o porquê da sua escolha. Mas há outra coisa sobre os ônibus escolares que pode parecer confusa. Olhe, em todos os estados norte-americanos, assim como na maioria dos países, você deve usar o cinto de segurança quando estiver em um carro. E não importa se você é motorista ou passageiro. Além disso, bebês e crianças pequenas precisam ficar em cadeiras especiais, presas com cintos de segurança. Dessa forma, se você sofrer um acidente de carro enquanto estiver usando um cinto de segurança, ele poderá salvar sua vida e reduzir os ferimentos ao mínimo. Então, por que razão esses ônibus escolares não são equipados com cintos de segurança? Por mais paradoxal que possa parecer, os cintos de segurança simplesmente não tornam os ônibus escolares mais seguros. O fato é que viajar de ônibus escolar é 40 vezes mais seguro do que ir a algum lugar de carro. Alguns especialistas chegam ao ponto de dizer que os ônibus escolares são o tipo de transporte mais seguro de todos os tempos. Por quê? Tudo graças à compartimentalização. Sim, essa é uma palavra grande.
O que quero dizer é que os assentos de um ônibus escolar estão situados próximos um do outro e têm um encosto alto e acolchoado. Como resultado, se ocorrer um acidente e um aluno for impulsionado para a frente, ele apenas se moverá uma curta distância, e o encosto do banco da frente também desempenhará a função de um airbag. Além disso, nos ônibus escolares, as pessoas se sentam bem acima do chão, o que também contribui para a segurança geral. Se outro veículo colidir com o ônibus escolar, todo o impacto ocorrerá sob os assentos. Mas eu estaria mentindo se não mencionasse outra razão mais prática para a falta de cintos de segurança nos ônibus escolares. Dinheiro, grana, bufunfa. A adição de cintos de segurança aumentaria o custo de cada ônibus em 8 mil a 15 mil dólares. Além disso, os ônibus teriam menos assentos, porque os cintos de segurança ocupariam espaço adicional. Como resultado, as escolas teriam que aumentar a frota de seus ônibus em aproximadamente 15%. No entanto, um número maior de veículos ainda carregaria o mesmo número de crianças. E é aqui que começaria a ficar fora de controle. As mudanças significariam mais gasolina, mais motoristas e mais emissões de gás carbônico. Oh! De qualquer forma, atualmente o esquema é o seguinte: se um ônibus escolar pesa mais de 4.500 quilos, cabe ao Estado decidir se o veículo precisa ser equipado com cintos ou não. Hoje, apenas 6 estados norte-americanos exigem que as escolas equipem seus ônibus com cintos de segurança. E eles são Flórida, Califórnia, Nova Jersey, Texas, Nova York e Louisiana. Mas se um ônibus escolar pesa menos que 4.500 quilos, ele deve ser equipado com cintos de segurança em qualquer estado. A propósito, outro dia eu estava dirigindo meu carro atrás de um ônibus escolar e notei algo que nunca tinha visto antes. Sob o chassi do ônibus havia algumas correntes penduradas e quase arrastando no chão. Obviamente, assim que voltei para casa, iniciei uma pesquisa no Google e descobri que nem todos os ônibus escolares têm essas correntes, porque honestamente você não precisará delas, por exemplo, na Califórnia. O fato é que as correntes ajudam os ônibus escolares a tracionarem em estradas com gelo. Elas são ligadas ao sistema de suspensão do ônibus. Se o motorista perceber que precisa de ajuda adicional, basta pressionar um botão no painel. Ele libera minúsculas rodas de corrente de borracha localizadas ao lado dos pneus traseiros do ônibus. Então, quando o ônibus acelera, essas rodas das correntes giram e jogam os elos das correntes sob os pneus. E voilá! Lentamente, mas com segurança, o ônibus seguirá avançando. Ao mesmo tempo, quando o ônibus não está em movimento ou está desacelerando, o motorista pode retrair as correntes. Além disso, você já viu um ônibus escolar com capô preto e se perguntou por que não tinha o mesmo amarelo do corpo do veículo? A questão é que, quando o sol está muito claro, a tinta amarela brilhante que cobre o capô do ônibus começa a emitir brilho demais. Como resultado, fica difícil para o motorista ver os arredores, distraindo-o da situação na estrada. É aí que o capô pintado de preto entra em cena. Ele reduz significativamente o brilho e permite que o motorista veja claramente. E enquanto alguns estados exigem que os ônibus escolares tenham capô preto, outros o proíbem. Nesse caso, eles são cobertos por uma substância anti-ofuscante. Depois disso, o capô permanece amarelo, mas o tom é chamado de amarelo sem brilho. E por fim, para citar a banda de rock The Who, todo dia eu entro na fila para pegar o ônibus que me leva até você. Demais, Magic Bus! Você aprendeu algo novo hoje? Então dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. São 2 sugestões, uma à esquerda e outra à direita. E não se esqueça, fique no lado incrível da vida.